Porque a gente não sabe o que eu vou contar agora. A guerra estava para começar na Ucrânia. E eu já estava hospitalizado 45 dias. Completava 3 semanas na unidade de tratamento intensivo. Quando finalmente saí do hospital, estive literalmente morto, não? Não estava morto porque ainda minhas funções vitais funcionavam, mas eu estava apagado, inconsciente. Quando abri os olhos, eu vi que estava no mesmo lugar e pensei que eu não morri, estou vivo. E é por isso que eu brincando digo, eu já fui lá e voltei, e lá não tem nada. Então, quando o homem morre, se apaga mesmo. Só que o médico disse, tudo bem, vamos dar de alta do hospital, mas não pode viajar. Não tem condições. Seu pulmão não tem condições de subir a um avião. Você morre dentro do avião. Meu filho, que tinha ido à Ucrânia já para levar meus restos para casa, e se surpreendeu com a notícia de que eu saí da situação crítica. Me disse, pai, temos que ir, a guerra vem. E os médicos falaram para ele, não, todos os anos dizem que a guerra chega, não, a guerra não chega. E meu filho disse, pai, se a guerra começar, eu faço o quê contigo? Você não consegue andar. 45 dias sem andar. Como arrasto você? Como tiro você deste país? Então, do jeito que está, vamos. Ele assinou um documento isentando de qualquer responsabilidade ao hospital, aos médicos, assumindo ele a responsabilidade se algo me acontecesse. E ele me disse, vamos voar 1 hora de Kiev para Varsóvia. 1 hora. Aí vamos parar um dia, para ver se teu pulmão aguenta. E ele ainda tinha comprado um respirador que me acompanhava no avião. Chegamos a Varsóvia bem, fiquei um dia lá. Então ele me disse, agora vamos ir quase 3 horas de Varsóvia à Ucrânia, a Lisboa. E vamos parar em Lisboa 2 dias. E cheguei aqui em Lisboa. E isso que ninguém sabe. Fiquei hospedado num hotel. E meu filho, desde amanhã, me dizia, temos que sair. Eu não conseguia andar. Literalmente arrastava os pés. Mas ele disse, não tem outro jeito. De aqui a 2 dias, pegamos o voo de aqui direto a Brasília. 10 horas. Mas teu pulmão aguentou 1 hora para Varsóvia. Aguentou 4 horas para aqui, vai aguentar 10 para lá. Eu estava caminhando por uma rua do centro, essa rua onde está o arco, e que termina na Praça do Comércio. E sentei aí na Praça do Comércio, na beira do rio. Eu estava com máscara, estava com um boné, estava com um cachecol. Mas alguém me conheceu. E olhou para mim e disse, Pastor Bulhão? E eu falei, sim. Ele estava aqui a uns 3 metros de mim. E começou a chorar. Chorava e chorava. E ele me disse, ontem à noite eu pedi a Deus, eu estou fora da igreja. Eu pedi a Deus uma prova. Devo voltar ou não? E esta tarde saí, estava caminhando por aqui. E vejo você. Que melhor prova está me dando Deus que eu tenho que retornar para a igreja.
E meu filho, que estava ao meu lado, me disse: está vendo, pai? Se unicamente por esse rapaz você tivesse sofrido tudo e tivesse chegado aqui, já valeu a pena. Nós, seres humanos, temos que aprender a confiar nos planos divinos. Às vezes em nossa vida acontecem coisas que não compreendemos, não tem justificativa humana. Mas Deus nunca erra. Coloquem isso na cabeça. Deus nunca erra. Por mais que você ache que Deus está sendo injusto com você, não. Deus nunca erra. Aí peguei o voo de aqui para Brasília. 10 horas, na metade do voo, meu pulmão não aguentava. Mas o respirador me ajudou a chegar lá. No dia seguinte começou a guerra. Uma ala do hospital onde eu estava internado foi bombardeada. Deus nunca erra. É por isso que eu digo, eu vou pregar até o último minuto de minha vida. Minha vida não é minha, não me pertence. Estou há 18 anos aposentado, reformado. Podia estar em casa tranquilo. Mas continuei viajando, continuo cumprindo a missão. Porque quando me perguntam qual é a sua profissão, minha profissão não é ser pastor. O ministério não é profissão. Se você quer uma profissão, faça qualquer coisa na vida, menos pastor. O pastorado é um ministério. Você se reforma, mas o ministério não acaba nunca. Só termina com a morte. Mas estou feliz de estar aqui. Esta história que acabo de contar, só meu filho sabia. Estava ao meu lado. E agora vamos entrar à mensagem bíblica. São João, capítulo 1. 1 de João, capítulo 1, verso 8. Vocês sabem que São João escreveu o Evangelho segundo São João. Escreveu 3 cartas para a igreja em geral. 1ª, 2ª, 3ª e João. E escreveu o livro de Apocalipse. É um autor, depois de Paulo, um dos autores que mais escreveu. Mas as epístolas são curtinhas, não importa. Eu tenho 58 livros publicados, alguns são livros pequenos, mas escrevo. Agora, esta semana estamos estudando o que João fala no 1º capítulo da primeira epístola. E esta manhã nos toca o verso 8 e um texto-chave. Sabe qual é a vantagem de pregar a Bíblia, texto por texto, versículo por versículo? A vantagem é de que ninguém pode dizer: o pastor tem um sermão encomendado. Que encomendado? Eu estou seguindo o que a Bíblia diz. Se alguém encomendou, foi o Espírito Santo. Ninguém vai dizer: pastor, foi encomendado esse sermão. Que encomendado? Eu estudei um que não foi encomendado, o 2, o 3, o 4, o 5, agora já estou no 8. Volto a repetir, se alguém encomendou, é o Espírito Santo, não sou eu. E não é nenhum pastor. Só que este tema trata de um tema, este verso trata de um tema que está muito em discussão. Vamos ler o texto primeiro. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por que digo que este é um texto polêmico? Porque ultimamente está começando a entrar na igreja uma ideia interessante de que a última geração será sem pecado. Quer dizer que a última geração não enquadra neste texto. E se não enquadra neste texto, então essa última geração não forma parte da igreja. Quem ensina essa teoria da última geração?
que a última geração antes da volta de Cristo será impecável, que terá desenvolvido o caráter, que terá chegado no processo de santidade a um ponto em que já não cai, já não peca. E isto se está pregando com muita força em alguns países. E esta mensagem cria um desespero terrível na igreja. Porque se vocês não são diferentes de mim, terão descoberto que a vida cristã é uma luta, é uma batalha diária. Que você hoje se ajoelha, chora, se arrepende, pede perdão a Deus e amanhã está fazendo a mesma tonteria. E que muitas vezes você chega ao ponto de dizer: Deus meu, o que acontece comigo? Por que eu não consigo? E o pior é que você olha para as outras pessoas e as outras pessoas lhe parecem a você muito melhor espiritualmente do que você. E aí você sozinho no quarto diz: eu sou um hipócrita, eu não presto para nada. E aí vem o diabo aqui e diz: está vendo, realmente você é um hipócrita. O que está fazendo na igreja? Vai embora, larga tudo. E você muitas vezes larga tudo e vai embora. Por quê? Porque chega à conclusão: para que estar na igreja caindo, levantando? Não, Deus não aceita isso. E então vem esses pregadores dessa tendência teológica falando que a última geração, que já somos nós, porque Cristo já está para voltar, teremos que ser impecáveis, teremos que ser perfeitos, que teremos que refletir o caráter de Cristo tal qual Jesus era. E agora vem João e diz assim, porque parece que esta teologia que começa a entrar, que começa a pressionar a igreja, já existia nos dias de João. Cristãos que diziam que em seu relacionamento com Cristo tinham chegado a um ponto em que já não pecavam. E agora vem João e categoricamente afirma. Vou ler em segunda pessoa singular. Se você diz que não tem pecado nenhum, você mesmo se engana. E a verdade não está em você. Porque é fácil dizer: não, eu já cheguei a um ponto em que eu tenho vencido todas as minhas fraquezas. Claro, quando ninguém vê você. E quando está sozinho no quarto, quem sabe os pensamentos que sobem à sua cabeça? Quem sabe os sentimentos que você carrega no coração? E quando as tendências carnais levam você para o pecado, olha para lá, não tem ninguém, olha para lá, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. E depois sai aqui, o sábado, olhando para todo mundo, como é a roupa, como é o cabelo, está bem, não está bem. Que bom que o inverno sempre chega, não? Aí todo mundo cobre o corpo até o pé. Aí no verão, aí fica diferente. É interessante que uma promessa em São João 16:8, a promessa do Espírito Santo que diz: quando Ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, convencerá ao mundo, e você e eu somos parte do mundo, dos habitantes desta terra, convencerá ao mundo de pecado. De que pecado? De teu pecado. Só que o Espírito Santo trabalha nesta famosa última geração de uma maneira estranha. Porque eles dizem que recebem o Espírito Santo, mas só enxergam o pecado dos outros. Não enxergam seu pecado. E a Bíblia a mim me ensina que quando o Espírito Santo vem, não me convence do pecado dos outros, me convence de meu pecado. Eu não tenho que estar olhando para os outros, eu tenho que olhar para a minha vida, para as minhas atitudes.
Não as atitudes, a igreja está perdida. Não interessa se a igreja está perdida. E eu? Porque você é a igreja, eu sou a igreja. Eu sempre digo que esta igreja não é perfeita porque eu sou membro desta igreja. Porque se eu não fosse membro, aí sim talvez a igreja seria perfeita. Imagina se toda a igreja, todos os membros fossem como você, assim, do jeito que você é. Aí seria perfeita, não? É interessante o que João diz. Se você em algum momento se sente tentado a pensar que não existe pecado em você, você se engana. E a verdade não está em você. Agora, esta não é uma verdade que só João pregava. Esta é uma verdade que Paulo também pregava. Vamos falar o que Paulo fala acerca da perfeição no seguinte texto. O seguinte texto é Filipenses, capítulo 3. Aí está. Versos 12, 13, 14, 15 e 6. Mas eu vou ir lendo texto por texto, comentando um pouco para entender a mensagem divina para você. Paulo, primeiro vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês acham que Paulo estará no reino dos céus? Levantem a mão. Vocês acham? Claro que sim. Agora olhem o que Paulo falava. E quando ele escreveu sua epístola aos Filipenses, já estava chegando ao fim da sua vida, ao final da sua vida. Olhem o que ele falava. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Coitado do Paulo. Paulo não poderia entrar na última geração, porque a última geração é sem pecado. E Paulo, ele confessa publicamente: eu não consegui, eu ainda não tive a perfeição. Então, se Paulo entrou ao reino dos céus, quer dizer que os imperfeitos são os que vão para o reino dos céus? Calma, não vai tirar tuas conclusões particulares. Vamos ver o que ele está dizendo. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Prossigo. Esse verbo prosseguir é interessante porque em grego, porque Paulo escreveu em grego, é o verbo lambanó. Em outras palavras, ele está dizendo: eu ainda não sou perfeito. Eu ainda não consegui viver completamente à altura das expectativas de Deus. Mas uma coisa faço: prossigo. Sabe o que é o verbo prosseguir? Lambanó. Não é caminhar, subindo. Não, não é assim. O verbo prosseguir é: você começa a subida em direção da perfeição, começa a subida, mas cansa. Aí para, toma ar, às vezes senta, respira, toma um pouco de água, continua. Aí tropeça, cai, levanta, sacude o pé, o pó e continua. E de repente já você vai vendo acima da montanha: já estou chegando, e tira forças das fraquezas, já estou chegando. E quando finalmente chega, respira: cheguei. E aí você descobre que tem outra montanha mais alta, e que você achava que chegou e não chegou nada. Chegou ao cume de uma montanha, mas tem outra maior. Agora entra o verbo lambanó, prossigo. Olho, e em lugar de me desanimar, adquire novas forças e prossegue.
chega no cume de outra montanha, aí descobre que tem uma montanha mais alta. E prossegue, e prossegue. E já na velhice ele disse, eu não consegui. Desde que aceitei Jesus, caminho de Damasco, porque eu andava perseguindo cristãos, mas caminho de Damasco me encontrei com Jesus. Desde esse dia comecei minha carreira com Cristo. Agora já estou velho e prossigo. Prossigo e prossigo. Eu ainda não sou perfeito. Prossigo. Seguinte texto, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Está falando de quê? Da perfeição, da santidade. Não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, e isto é chave. Você quer ser perfeito? Isto é chave. Primeiro, não pense que já alcançou. Não diga, eu pertenço à última geração. Você pertence a Jesus, não pertence a geração nenhuma. E os que pertencem a Jesus, como Paulo, prosseguem. Não chegam à conclusão de que já alcançaram. Prosseguem. E que mais? Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Seguinte verso. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o secreto de Paulo. Ele disse, eu não alcancei, mas uma coisa faço. Não olho para trás, porque quando olho para trás, promessas que nunca cumpri. Decisões que duraram 1 hora, 2 dias, 3 dias. Vocês já viram que geralmente nossas igrejas têm 2 semanas de oração por ano, não é certo? Na primeira semana de oração todos nos consagramos, chamamos um pastor invitado, ele prega. E na última noite, às vezes, algum pastor faz um apelo, cada um escreve seu pecado em um papelzinho, depois se queima aqui os papelzinhos. E aí termina a semana de oração com Santa Ceia. Agora sim. 1 semana depois está tudo igual. Aí vamos esperar a segunda semana de oração. Aí na semana de oração nos consagramos. Não. Já viu que não sabe de semana de oração em semana de oração, em semana de oração. Agora Paulo diz assim, não olho para trás, me esqueço. Se prometi, se não cumpri, se caí, se fracassei, me esqueço. Uma coisa faço, prossigo. Prossigo e prossigo para ver se um dia alcanço aquilo para o qual eu fui alcançado por Cristo Jesus. Porque Cristo te alcançou para levar-te pelo caminho da santificação, para levar-te na perfeição. Seguinte verso, os 2 últimos. Diz, todos pois, agora vai ver a confusão que Paulo vai criar na tua cabeça. Todos pois que somos perfeitos, é raro, não? Porque no verso 12 diz, irmãos, eu ainda não sou perfeito. E no verso 15 diz, todos os que já somos perfeitos. Espera um pouco. Se Paulo estivesse vivo, ele diria, Paulo, senta um pouco, respira, porque você está meio confundido. O que foi? Primeiro diz que você não é perfeito. E agora diz que já é perfeito. Pô, você tem que se posicionar. Ou é ou não é. Mas não fala que é e depois fala que não é. Ou fala que não é e depois fala que é. Isso é que cria muita confusão aos cristãos. Porque às vezes uns cristãos pegam o verso 12, dizem, não, nunca vamos ser perfeitos. E outros cristãos pegam o verso 15 e dizem, temos que ser perfeitos nesta terra.
Os primeiros dizem, não, Paulo diz. Os segundos dizem, não, Paulo diz. E aí, o que fazemos? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Que sentimento? O sentimento de que não é perfeito. Quando você sente que você já é perfeito, não é perfeito. Mas quando você sente que ainda não é perfeito, aí você está no caminho certo. Tenhamos este sentimento. E se porventura pensáis de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. E o verso final 16 diz: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Agora vou resumir o que Paulo está dizendo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a perfeição não é um ponto no qual você chega. Não é que você caminha, já, agora sou perfeito. E agora começa a olhar para todos, coitados imperfeitos, porque eu já sou perfeito. Aliás, querido, o melhor lugar para ser santo, para ser perfeito é aqui. Aqui todos somos perfeitos. Porque quando pregamos, parece que... Mas a verdade é que eu, como Paulo disse, dos pecadores do qual eu sou o primeiro, eu digo, eu sou o segundo. Agora o terceiro deve estar por aqui. Se chegamos aqui para pregar, não é porque somos santos, não é porque somos perfeitos, é porque somos cristãos no caminho da perfeição. O que Paulo em tudo isto está dizendo é que a perfeição não é um ponto que você alcança. A perfeição cristã é um caminho que você percorre. Você vai sendo perfeito enquanto ainda não é perfeito. Vai sendo perfeito enquanto ainda não é perfeito. E o segredo para ser perfeito, mesmo não sendo perfeito, é esquecer o que fica para trás, olhar para o que está adiante e prosseguir, até a volta de Cristo. E quando Cristo voltar, vai te dizer: bem, bom servo fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Agora, a mim me emocionam as últimas palavras de Paulo, quando estava preso em Roma e escreveu uma carta a Timóteo, já se despedindo. Eu tive o privilégio de entrar na prisão onde Paulo esteve preso. E tive o privilégio de levar meus netos, 3 netos, tenho 9, levei 3, os 3 mais velhos. Minha esposa, meus 3 netos, eu entramos na prisão. E eu falei para meus netos: foi aqui que Paulo esteve. E em lugar de estar se lamentando e chorando, foi de aqui que escreveu. Era julho, época de muito calor em Roma, mas embaixo um frio. Agora perguntei para eles: filhos, imaginam Paulo no inverno aqui? Se agora em pleno verão estamos aqui tremendo de frio, imagina no inverno. Agora tem sentido as palavras, e uma neta desse me falou: abuelo, agora tem sentido as palavras. Traz o capote, traz o cobertor, que estou com frio. E procura chegar antes do inverno, porque não aguento o frio aqui. E aí, preso, Paulo escreveu as palavras que foram ânimo para a minha vida toda. Ele escreveu: dice, combati o bom combate.
Quer dizer que a vida toda de Paulo foi combate, combate, luta, guerra, batalha, cair, levantar. Como cair e levantar? Lê Romanos 7. Aí Paulo não escreve desesperado, não compreendo o que acontece comigo, porque eu conheço bem e quero caminhar por aí, não consigo. E o caminho do mal que eu não quero, estou indo por lá. Ora, se eu não vou pelo caminho certo, então quem está indo por lá não sou eu, é o pecado. E está falando da natureza pecaminosa que você e eu carregamos. Sabe por que não somos perfeitos nesta terra? Porque ainda carregamos a natureza pecaminosa que vai nos acompanhar até o dia da volta de Cristo. Porque só quando Cristo voltar, isto mortal se vestirá de imortalidade, e isto corruptível de incorrupção. Mas até aquele dia estaremos lutando. Por isso Paulo, ao morrer, disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora eu sei que está preparada a coroa me aguardando. Mas essa coroa não é só para mim, é também para todos os meus irmãos queridos de Lisboa, da Espanha, da Alemanha, do Brasil, do Peru. Para todos aqueles fiéis que aceitaram Jesus e caminharam, às vezes escorregando, levantando, mas prosseguiram. Eu te digo uma coisa em nome de Jesus: se um dia estaremos no reino dos céus, não será porque nunca caímos, será porque, tendo caído, acreditamos em Jesus, nos levantamos e prosseguimos. Esta é minha esperança, é a esperança de Paulo. Portanto, não desanima, querido. Talvez em este momento você me diga: pastor, o Senhor não sabe as coisas erradas da minha vida. Não sei, e não me interessa saber. É que não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. O que eu estou te dizendo é que você tem um Deus todo-poderoso, que te ama, que morreu por ti e que não vai deixar você se perder. E se, como aquele jovem que encontrei no rio Tejo, você precisa de um milagre divino, de que apareça alguém, Deus vai fazer, porque Deus te ama, porque Deus não quer que se perca. Teu lugar nos céus está reservado. Eu lembro quando meu pai construiu uma mesa bem comprida. Ele tinha 9 filhos, eu sou o segundo. Uma mesa bem comprida. Depois vieram noras, vieram os netos, os genros, uma mesa. Mas meu pai sentava lá no extremo e eu sentava no outro extremo. Não porque eu fosse o mais velho, mas porque eu era o pastor. E a minha família toda me respeita por ser o pastor. Quando eles têm que tomar uma decisão, ligam para mim, me ajuda. Não por ser o mais velho ou mais experimentado, mas por ser o pastor. Cada vez que eu chegava em casa, quando minha mãe vivia, me abraçava os braços: oh, meu pastor. Eu falei: mas eu sou teu filho. Não, você é meu pastor. E quando meu pai fez aniversário, bem velhinho já, meus irmãos fizeram uma festa para ele, cheia de balões, o bolo, uma festa bonita. Disse que meu pai sentou na mesa. Quando eu não estou em casa, ninguém senta na minha cadeira, que está no outro extremo de meu pai. E meu pai olhou para a cadeira vazia e disse: olha, saiam, procurem alguém. Eu não posso ver essa cadeira vazia.
Eu sei que meu filho não está aqui, mas eu não posso ver essa cadeira vazia. Lá nos céus tem uma cadeira para você, um trono, com teu nome. Com teu nome. Mário, Jorge, Pedro, Rosa, Joana, teu nome. E quando os remidos se juntarem, tua cadeira vai estar vazia, porque você não tem substituto. Por isso Deus te criou originalmente. Por isso é que tua digital é tua. Ninguém mais pode imitar. É você, único. E teu lugar no céu está reservado. E Deus vai fazer de tudo para te salvar. E se você se perder, vai ser porque você foi teimoso e quis se perder. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação.